Na Estrada. Você está com a Bandeirantes e Revista Caminhoneiro Na Estrada. Na Estrada está de volta e hoje aqui no nosso programa nós vamos falar sobre a gestão da função do motorista. Conosco na linha Luiz Pigoso, palestrante, especialista em gestão do combustível, instrutor, e vai conversar conosco a respeito da função do motorista, que não é somente dirigir um caminhão, mas tem outras funções por trás que ele também deve trabalhar. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Oi, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês hoje. Espero que eu vou contribuir para essa classe de motorista, que é uma classe que realmente está evoluindo, uma classe que precisa de muito apoio, tanto da parte empresarial, quanto também da parte institucionais aí das escolas formadoras de motoristas. É verdade. Luiz, vamos falar então sobre a gestão da função do motorista. Quando a gente fala de função do motorista, não é somente dirigir um caminhão, né? Ele tem um relacionamento com o cliente, ele tem que cuidar da manutenção do próprio veículo, tem que cuidar da gestão da rodovia em que ele vai trafegar. Conta um pouquinho pra gente sobre como fazer todo esse gerenciamento e quais são essas funções que o motorista consegue consolidar numa função só. Na verdade, Ana, hoje a função motorista que eu estou dizendo, motorista profissional, não aquele motorista que está a passeio. Mas o motorista profissional hoje é uma função hoje muito complexa, porque ele não simplesmente está só na direção, na condução do seu veículo, mas a responsabilidade em volta dele é muito grande. Então, quando a gente fala em segurança em primeiro lugar, ele tem que ter a responsabilidade da sua segurança própria, tem que ter a responsabilidade se ele tiver com passageiro ou não, o ajudante, né? Responsabilidade da carga, responsabilidade dos terceiros, responsabilidade dos carros menores que estão em volta dele. Então, só falando em segurança, a responsabilidade é muito grande e a gente sabe que ele transporta, às vezes, aí, equipamentos e cargas valiosíssimas. Então, ele requer aí todo um cuidado. Só complementando, né, fora a segurança, o atendimento ao cliente, as empresas hoje, assim, falando do motorista em si, esse praticamente é a pessoa que é o primeiro contato que tem com o cliente. Então, ele tem que ter uma postura diferente. Então, hoje o motorista, ele precisa ter uma postura pessoal diferenciada, ele precisa ter um comportamento porque ele está representando a empresa perante o cliente. E a gente tem conhecimentos por aí que muitas empresas já perderam o contato porque o motorista não estava muito bem treinado, né, e capacitado para representar a empresa dentro daquele contrato. Em relação à gestão da rodovia, o motorista também precisa saber qual local ele vai trafegar, como dirigir, quais são as condições, onde parar, onde abastecer. Como é que ele faz essa gestão também da rodovia em que ele vai trafegar em determinada viagem? Então, isso é muito importante e nos meus treinamentos e nos meus ensinamentos eu passo essa facilidade para os motoristas. Primeiro, que ele precisa ter um checklist pessoal, né, sempre antes da viagem e, se possível, um dia antes, porque ele precisa começar com uma boa noite de sono, porque se ele não dormir bem, não descansar bem, a hora que ele ficar aí 8, 10 horas no volante, ele vai ficar estressado, cansado e não vai conseguir cumprir aquela etapa, aquela jornada de trabalho. Então, ele já precisa antecipadamente se programar por uma viagem e se planejar por uma viagem, porque se ele parar no lugar errado, hoje muitos lugares não oferecem uma básica estrutura para o motorista, um banheiro, coisa desse tipo, uma água, para ele poder pernoitar ou não. Então, se ele não fizer um planejamento muito bem detalhado, pode ser que ele tenha que parar, porque hoje nós temos a lei do motorista que obriga a cada 5 horas e meia fazer uma parada. Se ele não se programar corretamente, ele pode ter que parar num lugar que não ofereça condições para ele adequadas, para ele poder descansar e fazer essa parada programada. E que tipo de capacitação ele tem que receber para ter essa função de atendimento ao cliente? Ele tem que ter
uma capacitação pessoal mesmo, né, de conduta, de como se comportar, de como preencher um relatório, de como tiver na frente do cliente quais são as palavras que ele vai usar corretamente para ele não comprometer a empresa. Então, isso cabe cada empresa, né, levar esta informação precisa e passar o motorista por um treinamento inclusive prático, né, não somente dar lá um relatório para o motorista. Vamos falar sobre a segurança novamente. Você falava sobre terceiros, passageiros, a própria segurança, segurança da carga. O treinamento para essa gestão, para esse tipo de gestão, é feito de que maneira? Então, hoje, a maioria das escolas tem 2 treinamentos distintos. Ela tem um treinamento que ela chama de direção segura e responsável e um treinamento que é da direção econômica. Eu defendo a tese, e no meu livro eu trabalho muito essa informação, é que eu tenho que trazer esse motorista, que eu chamo de uma função extra-econômica. E se ele estiver dirigindo no modo extra-econômico, todas as técnicas de segurança já estão embutidas nessas técnicas da direção extra-econômica. Então, se o motorista tiver um treinamento para ele fazer uma frenagem planejada corretamente, ele com certeza ele vai estar dirigindo com total segurança e com total economia. Então, distância de segmento, por exemplo, tanto é uma técnica para evitar acidente como para economizar combustível. Agora, por exemplo, uma das maiores índices de acidentes hoje se chama distração no trânsito. Então, isso está levando hoje muito motorista, tanto carro de passeio como motorista profissional, a um acidente. Principalmente o nosso celular, que às vezes o motorista deixa no modo de nível alto e toda hora esse celular, através de alguns aplicativos, chama a atenção dele e nessa distração ele se envolve no acidente. Tá certo, então. Luiz, algo a acrescentar? Sim, olha, eu estou trabalhando de uma maneira muito diferenciada para ajudar muitos motoristas. Hoje eu estou com um canal do YouTube, um canal que está ajudando muitos motoristas, inclusive estou passando agora de mais de 200 mil visualizações, e se o motorista quiser informações precisas de como ele pode melhorar a sua performance, principalmente na parte econômica, ele pode acessar o canal do YouTube Condução Extra-Econômica. Então, acesse o canal do YouTube Condução Extra-Econômica e ele vai receber muitas informações precisas e eu tenho certeza que com essas informações ele vai aí com condução mais segura e mais econômica por volta de 10% a 15%. Luiz Pigoso conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes a respeito da gestão da função do motorista. Luiz, muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, tudo de bom para vocês e boa viagem para os nossos motoristas aí. Boa viagem, até.